A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia para gravar um vídeo no canal Semeando a Semente. Meus amados irmãos e amadas irmãs, ultimamente eu tenho estado muito triste com um certo assunto da palavra de Deus e eu não aguento mais ouvir falarem isso e ficar calado. Esse assunto é sobre Jó. Jó, capítulo 42, versículo 5. Algumas traduções, como eu tenho aqui em mãos, como Nova Versão Internacional, João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de hoje, e João Ferreira de Almeida Atualizada, essas traduções falam que Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Isso é um perigo muito grande. A que eu vou usar, a que eu uso, é a João Ferreira de Almeida Fiel. E a minha tradução, ela diz que com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. E essa tradução também, Almeida, Revista e Corrigida, que é a Bíblia Pentecostal, também diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, com todo respeito, eu não sou tradutor de Bíblia, eu não conheço o hebraico nem o aramaico, que é a língua que foi escrita o Antigo Testamento. Mas eu sou consciente. Deus nos dotou de inteligência e o Espírito Santo nos dá entendimento da palavra de Deus. E nós vamos analisar no livro de Jó que é impossível que Jó, dentro do contexto inteiro, desde o capítulo 1, não conhecia Deus, de ter relacionamento com Deus. É impossível, é impossível. Aí hoje em dia a gente escuta, esses dias eu estava indo a um determinado lugar, aí um Uber começou a puxar assunto comigo, e falando da Bíblia, né, a gente falando da Bíblia, e ele começou a puxar assunto falando, mas para servir a Deus não precisa ser religioso não precisa buscar tanto a Deus, não precisa estar na igreja não. Veja, Jó conhecia Deus de ouvir falar, Jó nem conhecia Deus e Deus se agradou dele. Então não precisa servir a Deus, é só a gente ter respeito pelo próximo, é só a gente fazer o que é certo, que Deus já se agrada da gente. Aí eu tive que explicar a ele por quê? Porque é um entendimento errado. Pare para analisar. Eu só te conhecia de ouvir falar. Olha essa tradução. Agora você que é inteligente, analisa comigo. Alguém que você só ouve de ouvir falar é alguém que você não tem intimidade, é alguém que você não conhece, é alguém que você não tem relacionamento, é alguém que você não conhece o caráter, porque só conheceu de ouvir falar. Mas vamos ver se essas características de não ter relacionamento, não ter intimidade, não conhecer o caráter, vamos ver se essas coisas que a gente não conhece sobre alguém que a gente só ouviu falar, vamos ver se dá para encaixar nisso na vida de Jó. Vamos abrir aqui. Jó, capítulo 42. Olha só. Vamos ler a partir do versículo 1.
Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Deus havia acabado de repreender Jó, porque Jó estava questionando a Deus. Jó chegou a falar para Deus que era para Deus pesar ele em balança fiéis e Deus iria saber a integridade de Jó. Olha só, como que alguém que não conhece a Deus vai saber da justiça de Deus, vai saber da lei de Deus, vai saber das vontades de Deus? Jó está dizendo: Deus, se o Senhor me pesar na sua balança, na sua justiça, na sua pureza, na sua retidão, o Senhor vai saber que eu sou íntegro. Ou seja, Deus, tudo aquilo que o Senhor ensina, eu estou vivendo. Tudo aquilo que o Senhor manda, eu estou fazendo. Tudo aquilo que te desagrada, eu estou fugindo. Gente, não tem como ele não conhecer Deus. Não tem como esse homem não ter um relacionamento com Deus. Impossível. Vamos analisar. Olha só, isso que eu falei agora tá aqui, ó. Capítulo de número 31. Ó. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Deus Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano. Versículo 6, capítulo 31. Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Olha só o que eu recitei e agora eu estou lendo. Aí o versículo 24 do capítulo 31. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria a Deus. Olha só, ele coloca um monte de comportamentos em que ele não teve e diz que se ele tivesse esses comportamentos, ele negaria a Deus. Então, como ele pode negar um Deus a qual ele não conhece? Como ele pode negar ensinamentos de um Deus a qual ele não tem relacionamento? Vamos lá, vamos continuar. Agora para mim já ficou claro, mas para mim vai ficar mais claro ainda. Capítulo 1,
O livro de Jó, versículo de número 8. E disse o Senhor Deus a Satanás: observaste tu a meu servo Jó. Antes do capítulo 42, que as traduções fazem essas mudanças, vem o capítulo de número 1, mostrando que Jó era servo de Deus. Um servo de Deus, com as características que Jó tem citada por Deus, é impossível não ter um relacionamento com Deus e ter um caráter desse aqui que Jó tem. É impossível. Talvez você possa dizer, e eu concordo, tem muita gente na igreja que diz que é servo de Deus, mas não conhece a Deus. Concordo com você. Mas com esse perfil aqui que Deus vai falar de Jó, não tem como. Ó, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, é impossível ter essas qualidades que Deus cita de Jó sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É impossível. Aí você vai dizer, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Mas o Espírito Santo habitava na vida de muitas pessoas. José era um, Daniel era um. Vamos lá. Olha só a resposta de Satanás para Deus. Ó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ó, porventura tu não cercaste de bem a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Satanás fala para Deus: ele te teme, ele tem reverência pelo Senhor, ele respeita o Senhor, ele crê no Senhor, por causa que o Senhor cerca ele de bens. Pega o significado da palavra temer a Deus. Pega o que significa temer a Deus para você poder ver. O próprio Deus fala, depois Satanás fala: Jó só é quem é porque tu dá tudo para ele. Jó só te serve porque tu dá tudo para ele. Jó só se desvia de mim, que sou o pai do mal, que leva a maldade até ele, mas ele não quer cometer, porque tu dá tudo para ele. Irmãos, você há de conver comigo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago disse assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você concorda 100% que eu sei disso? Que é impossível resistir ao diabo se não se sujeitar a Deus. E é impossível se sujeitar a Deus sem conhecer o mesmo. É impossível obedecer a Deus sem ter um relacionamento com Deus, irmão. Então, para Jó se desviar do mal, como Deus está dizendo para Satanás, é porque Jó tinha uma comunhão com Deus. E nós vamos ver isso. Capítulo 1 ainda. Olha aqui. Versículo 5. O 4 diz que os filhos de Jó se juntavam na casa, faziam um banquete. Olha o versículo 5 agora.
Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Gente, pelo amor de Deus. Alguns historiadores dizem que a história de Jó, ela aconteceu antes da história de Abraão. Outros historiadores dizem que a história de Jó, ela é contemporânea com a história de Abraão. Sendo antes ou sendo depois, você há de concordar que quem ensinou o homem a oferecer sacrifício, oferecer oferta, foi Deus. Caim e Abel. Depois nós vemos Abraão levantando o altar, oferecendo ofertas a Deus várias vezes, holocaustos a Deus várias vezes. E aqui a Bíblia está dizendo que Jó fazia continuamente sacrifícios a Deus. Como ele iria fazer sacrifício a Deus continuamente se ele não conhecesse a Deus? Se ele só ouvisse falar sobre Deus, gente? Você sabe que Deus tem prazer de se revelar aos seus servos. Você sabe que Deus tem prazer de se relacionar com os seus servos. Vai me dizer que Jó não conhecia Deus? Que Jó ouviu falar de Deus e decidiu viver uma vida agradável a Deus pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço? Gente, pelo amor de Deus, se não tiver o auxílio de Deus, se não tiver o Espírito Santo nos guiando, se não tiver a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, como a gente vai agradar a Deus? Eu sei que tem muita gente que tem o Espírito Santo guiando, tem a palavra de Deus, tudo disponível, e ela ainda assim escolhe viver uma vida errada, porque é a escolha do ser humano. Mas é impossível vencer Satanás sem o Espírito Santo na nossa vida. Então, olha só. Ó, capítulo 1, versículo 5. Jó oferecia continuamente a Deus sacrifício. Aí, para você ver, na mesma linha de raciocínio, Jó capítulo 8, olha só, olha que coisa tremenda. Jó capítulo 8, versículo 5. Olha o que Bildade vai falar. Ó, vai falar para Jó. Deixa eu ler antes para você entender. Ó, versículo 1. Então respondendo Bildade, o suíta disse: até quando falarás tais coisas e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, Jó, de madrugada buscar a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Olha só o que Bildade fala para Jó. Mas se tu, Jó, de madrugada buscares a Deus, capítulo 8, versículo 5. E não é coincidência que no versículo 4, Bildade está dizendo que os filhos de Jó morreram por causa que estavam em pecado. Mas nós vemos aqui no versículo 5 que Jó oferecia sacrifício a Deus de madrugada continuamente. Então, Jó buscava a Deus de madrugada continuamente. Olha só, irmãos, a Bíblia se completa, que coisa linda. Ó, Jó capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Então Jó se levantou
e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Adorou a quem ele não conhecia? Assim como oferecia sacrifício toda madrugada, continuamente, para quem ele não conhecia? Eu acho que não. Eu acho que ele sabia o que estava fazendo. Com certeza. Adorou a Deus. Vamos lá. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sabe que a vida dele não está na mão do acaso. Tudo que acontece na vida dele é por permissão de Deus. Por mais que ele possa não ter a revelação de que é Satanás que está fazendo aquilo ali, mas Jó está mostrando que a vida dele está na mão de Deus. Por mais que Deus permitiu Satanás tocar, mas Jó sabe que tudo que está acontecendo é porque Deus permitiu. Então, olha só, continua. Ó, versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como que Jó atribuiria a Deus alguma falta se ele não conhecia Deus? Não tinha como. Então é incoerente, está no texto, dizendo que Jó não culpou a Deus nada que aconteceu com ele. Por quê? Porque se ele não conhece Deus, como ele vai culpar quem não conhece? Mas ainda ele conhecendo a Deus, ele não culpou a Deus. Vem cá, um homem perder 10 filhos, um homem perder seus bens, um homem perder seus gados, um homem perder seus funcionários e adorar a Deus. Alguém tem a capacidade de falar que esse homem não conhecia Deus? Gente, por favor. Por favor. Vamos lá, vamos continuar. Ó, capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Isso aqui já é na segunda parte. Capítulo 2. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Oh, glória a Deus! Deus está dizendo: Satanás, eu permiti que você tocasse no que Jó tinha, e ele continua sendo o mesmo servo que era antes. Oh, glória a Jesus. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito tremendo. Muito tremendo. Deus dando testemunho. Ó, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Vamos lá. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele tu verás quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aí você sabe que Deus permitiu Satanás colocar uma enfermidade em Jó, só que Jó, versículo 9 e versículo 10. Ó, versículo 8 primeiro. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Há uma discordância teológica desse versículo. Só que o próximo versículo, Jó não falaria o próximo versículo se esse versículo aqui tivesse escrito errado, como dizem que está. Olha o que Jó fala no próximo versículo. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó conhece quem é Deus. E Jó diz para sua esposa: assim como fala qualquer doida, assim você fala. A gente recebeu os bens de Deus. Eu sei que tudo que eu tenho, o meu caráter, a minha vida, a minha integridade, a minha fidelidade, foi Deus que me ensinou a ser. Eu aprendi com relacionamento com Deus.
a minha saúde, os meus bens, minha família, meu casamento, foi Deus que me deu. Jó sabe quem é a fonte. Aí se ele não conhecesse Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos continuar, vamos lá. Capítulo 4, versículo 6, livro de Jó. Olha o que diz. Ó, porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Olha só, ele repreende Jó, é a epígrafe do texto. Aí ele fala para Jó: porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança. Lembra? Lá no capítulo 31, Jó dá uma lista e fala que não colocou a confiança dele em nada daquilo ali. Aí ele está revelando em quem estava a confiança de Jó. Mas como Jó vai confiar em quem ele não conhece? Gente, não tem como. Ó, porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? Jó, o teu temor a Deus, que até o próprio Satanás falou para Deus no versículo 9 de Jó, o teu temor, que até os demônios conhecem o temor que você tem a Deus, não é a tua confiança. Tu não confia em Deus? Olha aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Capítulo 6, versículo 14 do livro de Jó. Ó, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó está falando que os seus amigos estão sendo severos com ele. E Jó diz: vocês não deviam, mostrar compaixão comigo? Vocês não deviam mostrar compaixão comigo, que sou servo do Senhor e sou amigo de vocês, que temam o Senhor e sou amigo de vocês? Aí Jó fala, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó está dizendo, eu não perdi o temor, mas vocês não estão tendo compaixão comigo. Ainda, o homem que perdeu o temor do Todo-Poderoso, vocês tinham que ter compaixão. Ainda quem está sem temor, vocês tinham que ter compaixão. Mas não é o meu caso. Eu não perdi o temor do meu Deus. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda, irmão. Deus Jesus Cristo. Capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó tem a confiança no Redentor que ele não conhece. E ele tem certeza que o Redentor dele vai se levantar sobre a terra. Aí o versículo 26. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Eu verei o meu Redentor, eu verei o meu Deus, eu verei ainda nessa carne, nesse corpo, eu ainda verei, porque ele está falando da situação em que ele estava inserido, ele iria ver Deus agindo em favor dele. Mas o Jó não conhece Deus. Gente, pelo amor de Deus, não dá para pegar um versículo que foi traduzido desse jeito e negar toda a história. Lembrando, eu não conheço o hebraico, não sei no hebraico, lá em Jó 42, 5, o que está escrito lá no hebraico. Só que a história do capítulo 1 até chegar lá no 42 não me deixa dúvidas que Jó conhecia Deus. Capítulo 21, versículo 9.
Ó, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Aqui, Jó está falando sobre os ímpios. Está falando que a casa deles tem paz, mas não tem temor a Deus. Vamos lá. Versículo 10. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Jó está dizendo o que os ímpios dizem, só que Jó não vive desse jeito. Os ímpios dizem para Deus: retira-te de nós. Por que retira-te de nós? Porque sempre Deus teve prazer de se relacionar, de se revelar ao homem, assim como ele fazia com Adão. Mesmo antes da queda e depois da queda, Deus desceu para falar com Adão. E Adão, você sabe o que tinha acontecido com ele já. E Jó está dizendo que os ímpios não desejam ter conhecimento dos caminhos de Deus. Como Jó não conhece os caminhos de Deus, se ele é um servo de Deus? Vamos lá, vamos continuar. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que façamos orações. Isso aqui é o Jó está dizendo como os ímpios dizem. Versículo 16. Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Olha o que Jó diz. Ei, esse conselho dos ímpios aí, de não querer conhecer o caminho de Deus, longe de mim. Esse conselho dos ímpios aí, de não servir ao Deus Todo-Poderoso, longe de mim. Esse conselho dos ímpios aí, em não orar a Deus, longe de mim. Eu vou largar as minhas madrugadas que eu tenho com Deus, as minhas madrugadas que eu tenho de oferecer a Deus sacrifício, que eu tenho de adorar a Deus, que eu tenho de buscar a Deus. Eu vou largar o que os ímpios estão ensinando longe de mim. Ainda que eu esteja com a minha saúde destruída, com a minha vida financeira destruída, perdi meus 10 filhos, perdi meus bens, perdi meus gados, perdi meus funcionários. Longe de mim abandonar a minha comunhão com Deus. Vai me falar que um homem desse não conhecia Deus, gente? Pelo amor de Jesus. Vamos lá. Agora, para finalizar, né? Capítulo 42, que nós lemos no início, versículo de número 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Por que Jó fala com os ouvidos meus ouvidos ouvi? Se você sabe, que eu já te mostrei, que Jó orava. E Deus estava dando testemunho de quem Jó era. E com certeza, sem sombra de dúvida, Deus se relacionava com Jó. Deus guiava Jó. Deus falava com Jó. Isso não tem dúvida nenhuma. Por que Jó está dizendo agora com os ouvidos meus ouvidos ouvi? Porque Deus chama a atenção dele. Aqui, ó, no capítulo 40 e no capítulo 38. Ó, presta atenção. 38, versículo 1, 2 e 3. Depois disto o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece conhecimento com palavras sem conhecimento? Porque Jó estava falando coisas que ele não conhecia. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Aí Deus vai perguntar o capítulo 38 inteiro, um monte de perguntas que Jó não tem como responder, que ele não sabe. Isso que ele não conhece. Capítulo 39, a mesma coisa. Capítulo 40, versículo 3, 4 e 5. Jó vai se humilhar perante Deus, vai se arrepender. Aí Deus vem de novo no redemoinho, no versículo 6 do capítulo 40. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Deus vai falar no capítulo 40 inteiro de novo,
Deus vai falar no capítulo 41 de novo. E no capítulo 42, Deus fala: com o ouvido, meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Os olhos são a janela da alma. Ou seja, Jó está dizendo para Deus que agora ele está entendendo que ele não sabia de tudo. Ele não está dizendo: agora te vê os meus olhos, porque agora que eu estou te conhecendo, Deus. Antes eu só ouvia falar do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, não é essa a interpretação. Você pode até falar outra interpretação aqui de agora me ver os teus olhos. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas não está dizendo que ele não conhecia Deus e agora que ele está conhecendo Deus. Não é isso. Agora que ele está tendo a compreensão de quão grandioso é Deus, porque ele ficou o capítulo 38, 39, 40 e o 41, Deus só fazendo pergunta que não tinha como Jó lhe responder. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi. O que? Capítulo 38, 39, 40, 41. Mas agora te vê os meus olhos. Agora eu compreendi, Deus, que o Senhor é o dominador e faz o que o Senhor quer. É isso que Jó está dizendo, irmãos. Pelo amor de Deus, não tem como falar que Jó não conhecia Deus com todos esses capítulos e versículos que nós lemos aqui. Não sei se dá para você ver aí, mas está aqui, ó. Não tem como. Aí, também tem muita gente falando que o livro de Jó não existiu, que a história de Jó é mentira e tal. Ezequiel, capítulo 14. Tiago, capítulo 5. Ezequiel, capítulo 14, Deus fala 3 ou 4 vezes sobre Jó, dando testemunho para Ezequiel que ainda que Jó, Noé e Daniel, Jó, Noé e Daniel estivesse no meio do povo do cativeiro, nem filhos e nem filhas eles livrariam, mas apenas a sua alma justa eles livrariam. Em Tiago, capítulo 5, Tiago dá o exemplo de Jó, a paciência que Jó teve e a mudança de cativeiro que Deus fez na vida de Jó. Para quem não crê no livro de Jó, temos referência do livro de Jó em Ezequiel, temos referência do livro de Jó em Tiago. Estuda a veracidade do livro de Ezequiel, para você saber se o que está no livro de Ezequiel mesmo foi verdade, se o povo de Israel esteve na Babilônia preso. Estuda a história do povo de Israel para você ver se o livro de Ezequiel é confiável ou não. E no livro de Ezequiel, Deus falou sobre o livro, a história de Jó. E no livro de Tiago, do Novo Testamento, também está inserido a história de Jó. Então Jó não foi uma história fictícia. Jó não foi uma história filosófica que contam, mas não existiu. Jó foi um homem que existiu, foi fiel a Deus, independente da circunstância. É um exemplo para nós, embora o principal exemplo é o Senhor Jesus, que sofreu mais do que Jó e continuou fiel a Deus até o fim. Deus tem prazer em se relacionar com o ser humano. Assim como Deus se revelava, se apresentava, conversava, ensinava os seus caminhos a Jó, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos guiar e Deus quer ter prazer de testemunhar a respeito da nossa sinceridade, da nossa humildade, da nossa integridade diante dele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.